corações. Vamos, essa noite de quinta-feira, nos alegrar diante do Senhor, mesmo estando, meus irmãos, cesseado do culto público, juntamente com os demais irmãos aqui na igreja de Pajuçara, mas a palavra de Deus não está algemada. E assim, meus irmãos, estamos transmitindo o culto de doutrina por meio de uma live no Facebook, para que você, juntamente com a sua família, não deixe de receber o alimento espiritual, o alimento de esperança, de edificação, de crescimento diante do Senhor. Assim, meus irmãos, convido a você a chamar todos os seus parentes que estão aí no isolamento social com você, a se sentar com você na sua sala, onde você se encontra, ou seja, na área da sua casa, ou num quarto também, para que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, mesmo distantes pessoalmente, mas unidos com Cristo, iremos celebrar o autor e redentor de nossas vidas. Quero convidar você a se colocar de joelhos, para que possamos orar intercedendo a Deus pela nossa pátria, interceder ao Senhor pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pelo estado do Ceará e pelo mundo inteiro que padece mediante uma crise, uma epidemia do vírus Covid-19. Vamos nos ajoelhar nesse momento de intercessão e clamar ao Senhor, que ouça as nossas orações e intercessões e faça cessar no mundo inteiro a peste que se propaga diante dos moradores da terra. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai bendito, obrigado, Senhor, por essa noite, onde temos a possibilidade de, mesmo, Senhor, à distância, transmitir, Senhor, um culto santo e agradável diante de Ti. Te suplicamos, ó Pai, a mediação do Teu Filho bendito, Jesus Cristo, em nossas vidas. Que Ele conduza o nosso pensamento, o nosso olhar, os nossos lábios, os nossos ouvidos, todo o nosso ser, Senhor, a que possamos nos portar, Senhor, diante de Ti, Senhor, com temor e tremor, Senhor, e com a piedade devida, Santíssimo Deus. Pai amado, faz com que aquilo que foi ensinado aqui essa noite não venha, Senhor, a se tornar apenas um grande montante de informação dentro de nossas mentes. Que aquilo que foi ensinado aqui, Senhor, possa encontrar guarida em nossas mentes e possa escorrer, Senhor, livremente ao nosso coração, Santíssimo Deus, para que os ensinamentos se tornem, Senhor, o testemunho vivo e eficaz da Tua igreja, de que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, de que Jesus Cristo é aquele a qual, Senhor, nós olhamos firmemente, a fim, Santíssimo Deus, de nos tornarmos, Senhor, de acordo com a Sua vontade. Te suplicamos também, Pai amado, pelo mundo, Senhor, que padece mediante a epidemia, pelo Brasil, pelo estado do Ceará, Senhor, pelo município de Maracanaú, pelo Teu povo, Senhor, que nesse momento fica distante da Tua casa, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo nos aproxime pela Tua palavra, pelas orações, pelas intercessões, Senhor. Sejamos todos um só corpo, Senhor, juntamente com Cristo, o cabeça, Senhor. Que os louvores, mesmo assim, Senhor, possam fluir dos nossos lábios. Que as orações e a intercessão nunca se apartem de nós. E que a Tua doutrina, Senhor, venha, Senhor, a realizar os efeitos, Pai, da Tua palavra em nossa vida, Senhor. Molda o Teu povo, Senhor. Nos ensina a viver, Senhor, em momentos de crise, Senhor. Nos ensina, Santíssimo Deus, a pensar nos menos favorecidos. E Te suplicamos, Pai, pelos governantes da nossa pátria, dos estados, Senhor, do Brasil, os prefeitos, os vereadores, os deputados, os senadores, Senhor, juntamente com o presidente, possam trabalhar, ó Pai, positivamente para o progresso dessa nação, Senhor. Converte, Senhor, a nossa nação. Chama, Senhor, esse povo brasileiro para Te servir. Te suplicamos essas bênçãos. Não temos méritos, mas Te suplicamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém.
Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 103 e estaremos realizando a leitura do Salmo, e o irmão abre a sua Bíblia e acompanha aí na sua residência. O livro do Salmo é um livro fácil de ser encontrado, você encontra ele bem no centro da Sagrada Escritura, você abre bem no meio, você vai encontrar o livro dos Salmos. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 103. A misericórdia de Deus é o título do Salmo. Assim está escrito na palavra de Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, ele coroa de graça e misericórdia, que farda de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto aos homens, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos preceitos e os cumprem. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre todo. Bendiz ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as obras e todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. O Salmo 103, o salmista Davi enaltece o nome do Senhor com todo o seu ser e rogando ao campo da sua vida, dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Para louvor do nosso Deus, vamos entoar o hino A Excelência do Amor. É o hino de número 178 do Inário Novo Cântico. Como adorno dessa vida, é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente.
combatendo a falsidade que destrói esse amor. Não te irrites, mas toleras com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, e o caminho excelente ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ô cristão, ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é mesquinho desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina esse amor. Vamos continuar louvando a Deus, entoando o hino Nome Precioso. É o hino 164 do Inário Novo Cântico. Santo nome incomparável, vem Jesus, amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, levando contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje, sempre, onde for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos ilumine e nos abençoe por meio da sua palavra. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, rogando as bênçãos do sagrado ensino. Bendito Deus, graça, Senhor, e misericórdia, te suplicamos mais uma vez.
porque somos falhos pecadores. Reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez diante de Ti, Senhor. As nossas limitações estão todas diante de nós. Te suplicamos, Senhor, que o Teu Divino Espírito Santo, Senhor, venha a nos iluminar, Senhor, a porção da Tua palavra, Senhor. Retirar, Senhor, as sombras que estão diante dos nossos olhos, para que possamos compreender, Senhor, à luz do Teu querer e da Tua vontade, as Sagradas Escrituras, Senhor. Que ela traga, Senhor, conforto àqueles que estão padecendo por aflições. Que ela traga crescimento a todo o Teu povo, Senhor, e um desejo, Senhor, de nos tornarmos cada vez mais Teus imitadores, Senhor. Santíssimo Deus, não olhe para nós, Senhor, segundo os nossos pecados, a multidão das nossas iniquidades, mas olha para nós, Santíssimo Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu olhar compassivo, Senhor, diante de todo o Teu povo, e que a Sagrada Escritura nos alimente, para que possamos suportar, Senhor, as tribulações, para que possamos crescer por meio delas e viver, Senhor, de acordo com a Tua vontade. E suplicamos essas bênçãos, não temos merecimento, mas suplicamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Para a nossa edificação, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Capítulo 10, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo de número 37. Não deixe de abrir a sua Bíblia. Assim está escrito na palavra de Deus. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faz isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lá. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe as feridas, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocou-lhe sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Meus irmãos, no livro 2 Pedro, capítulo 3, no verso 18, Pedro está ali ensinando sobre a segunda vinda de Cristo e sobre também alguns que deturpam os ensinamentos, aproveitam da carência de conhecimento bíblico e de conhecimento escriturístico sobre os variados temas da palavra de Deus, especificamente lá em Pedro, a segunda vinda de Cristo. E ele traz um ensinamento para a igreja. O ensinamento é: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
crescimento. Esse crescimento, ele tem algumas etapas descrito pelo apóstolo Pedro. O crescimento, ele não acontece numa única vertente, mas segundo o apóstolo Pedro ensina que os cristãos sobre esse crescimento, ele apresenta dois igreja. Devemos crescer na graça e crescer no conhecimento. Graça significa dom ou favor imerecido da parte de Deus, um dom sobrenatural. E o conhecimento do próprio Senhor Jesus, segundo o apóstolo Pedro. No texto que nós lemos, no texto de Lucas 10, nós temos essas implicações. A ponto do sermão dessa noite, é o seguinte tema: Jesus Cristo, o mestre da graça e da piedade. Certo? Então, o Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento. Quando o apóstolo Paulo e os demais apóstolos passaram a serem missionários e a expansão do evangelho alcançou outras populações fora de Israel, Paulo pregava o Cristo, Paulo pregava a graça. E é interessante notar, meus irmãos, nesse episódio, que depois que as igrejas estavam ali formadas, adorando o Senhor Jesus, surgiu uma indagação na vida da igreja: quem é esse Jesus que o apóstolo Paulo prega? Então, na primeira resposta a essa pergunta, quem é Jesus, Marcos escreve o seu evangelho mostrando o que fez Jesus, e depois Lucas e o próprio Mateus o que ensinou Jesus, e João ensina sobre quem é Jesus. Os evangelhos foram escritos pelos santos apóstolos a fim de trazer à igreja conhecimento sobre Cristo, para que a igreja que já conhecia a pregação paulina, que foi o primeiro a escrever os livros, a pregar o evangelho fora de Israel, já conhecesse a graça, mas também conhecer quem era o próprio Cristo. Os evangelhos têm essa função de apresentar-nos quem é o Cristo, quem é a pessoa e a obra de Jesus Cristo, a influência que ela tem em nossa vida. Quanto ao texto de nossa análise, a reflexão de Lucas 10, todo o texto bíblico, quando nós desejamos estudar e aprender nele, quando colocamos as regras de interpretações bíblicas, algumas coisas vão aparecendo logo a primeiro plano. Nós temos ali as ideias centrais, as secundárias, as terciárias, mas nós vamos nos deter sobre esse crescimento na graça e do conhecimento que a igreja deve ter acerca de Cristo, para que, através desse conhecimento, a própria igreja possa cumprir o seu propósito de ser igreja aqui na terra, que é glorificar a Deus. Lucas descreve sobre um mestre da lei que apresenta basicamente duas questões para Jesus Cristo. A primeira questão que o mestre da lei apresenta está ligado na área teológica chamada soteriologia, acerca da salvação. Como o Antigo Testamento, nós entendemos que havia o pacto das obras, esse homem estava ligado ainda ao pacto das obras. E a pergunta de ordem de salvação, soteriologia, aquilo que nós conseguimos compreender acerca da salvação nas Sagradas Escrituras, ele indaga, ele se levanta, ele se ergue e apresenta a Jesus a primeira questão: o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Depois que Jesus apresenta a resposta, ele faz uma segunda indagação. A segunda indagação tem a ver com a moralidade, ou até mesmo com a piedade da igreja. Piedade que a igreja deve desenvolver pelo conhecimento do próprio Cristo. Desenvolver. E ele faz uma pergunta e espera de Cristo ali a resposta. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo?
A análise textual tem características bem sistemáticas. Lucas é um médico, é um escritor também. Ele não andou com Jesus, ele não foi contado como um daqueles 12 apóstolos. Ele se converteu durante as peregrinações paulinas, missões paulinas, e ele foi convertido por Cristo e se tornou parte da equipe missionária. Quando ele se tornou parte da equipe missionária, Lucas, tal como Paulo, era um daqueles que tinha um conhecimento mais amplo do que os demais apóstolos, não tanto como João, que é um perito também na arte da escrever escritura, de detectar sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, mas Lucas também não fica logo muito atrás. Ele escreve de forma sistemática, ele descreve meticulosamente sobre o encontro desse mestre da lei e o encontro de Jesus Cristo, quando no versículo 25 ele descreve: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas antes de prosseguir, eu quero mostrar aqui um pouco dessa meticulosidade de Lucas, porque ele descreve que certo homem intérprete da lei. Mas, meus irmãos, a palavra intérprete da lei, aqui nas línguas originais, não é qualquer intérprete da lei. Ele é realmente um advogado, um jurista das leis judaicas. Ele é especializado e ele é dedicado à interpretação e à aplicação dos ensinamentos rabínicos no contexto lá de Israel. Ele é alguém que tem uma vasta experiência, e numa circunstância secundária, Lucas apresenta Jesus Cristo. De um lado nós temos um perito, um intérprete da lei, um jurista da lei, que interpreta a aplicação. De outro lado, Lucas descreve Jesus Cristo também como um mestre. O texto descrito, ele inicialmente tem essa característica de uma disputa entre os mestres, como isso era peculiar nos tempos de Israel, até mesmo no nosso dia. Quantos não são os cristãos que aprendem uma coisa, duas ou três de teologia, que aprendem um pouquinho mais da Escritura e se portam como mestres e vivem a debater em debates e vivem em colocar cobranças para os demais, né, para dizer que ele está certo, que fulano está errado. Então nós temos aí um debate de mestres. A diferença de Jesus para o outro mestre é que Jesus, o mestrado dele é na área da graça e da piedade e da misericórdia. Numa circunstância muito repentina, o perito da lei judaica, ele tenta deixar Jesus dentro de uma sabatina teológica, dentro de uma sabatina de leis a qual ele conhece como ninguém, e o desejo dele não é obter conhecimento. O desejo do perito da lei não é de crescer mais com aquilo que ele iria aprender do próprio Cristo. O desejo do perito era provar Jesus, era saber se ele realmente era mestre em alguma coisa. Jesus Cristo, ao receber daquele jurista as indagações, Lucas apresenta mais um outro quadro da sua meticulosidade escriturística. À medida que o mestre faz uma pergunta para Cristo e tenta encurralar Jesus mediante uma pergunta, Lucas consegue identificar o ensino de Jesus como sendo superior mestre, como sendo mestre superior. E o próprio Jesus, tal como um Sócrates, não responde às perguntas. Aqueles que leem Sócrates tem assim Jesus como o Sócrates como aquele que paria as ideias, não dava resposta.
Só que tem uma diferença entre Jesus e Sócrates. Jesus diz: eu não sei de nada. Ele demonstrava imenso saber e dizia que não sabia de nada. Jesus, na sua humildade, simplicidade, piedade, ele não se vangloriava de entendimentos que ele tinha. E que de fato ele sabia de verdade. Numa primeira sessão da pergunta, o perito pergunta: que devo eu fazer para dar a vida eterna? Jesus faz uma outra pergunta: o que está escrito? E como interpreta? O perito responde a pergunta de Jesus com Deuteronômio capítulo 6, Levítico capítulo 19, verso 18: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento. Na segunda sessão das perguntas, o perito pergunta para Cristo: quem é o meu próximo? Jesus impõe-lhe ali a ele uma parábola. A parábola era típica dos grandes mestres, uma parábola que abre entendimentos e compreensões. Ele coloca a parábola, inclusive usando fatores que ninguém imaginava, como colocar como personagem central da parábola o samaritano. E depois Jesus impõe a parábola. Jesus faz uma pergunta: quem desses três parece ser o próximo? Então aquele que pergunta responde: o que usou de misericórdia. Jesus ensina aquele mestre, fazendo com que ele mesmo responda as suas próprias perguntas. E tanto em como na primeira sessão, como na segunda sessão, na primeira sessão da pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus tem uma exigência. E a exigência de Jesus e a prática das Escrituras faz isso também na segunda sessão, quando Jesus coloca ali a parábola do bom samaritano e aprova a resposta daquele que lhe indagou. Jesus também tem uma segunda exigência. Jesus exige, é uma exigência do próprio Cristo para com os seus seguidores e aquele que aprende a sua palavra. Ele exige piedade. A partir desse momento, nós podemos nos inteirar de alguns pontos para a nossa edificação. Primeira lição que nós podemos aprender, e essa noite o sermão terá apenas 2 pontos, não serão 3. E o primeiro é que, embora aqueles que analisam esse texto possam chegar à compreensão que o perito da lei não estivesse nem um pouco preocupado com os ensinos de Jesus Cristo, atrevidamente, eu quero recair a minha observância sobre a pergunta desse perito. Eu sei, e qualquer um que estuda o texto sabe, que a pergunta dele não é honesta. Mas mesmo não sendo honesta, atrevidamente, eu quero observar a pergunta dele. A pergunta que ele faz para Cristo é: que devo eu fazer para herdar a vida eterna? A pergunta do perito, em análise pastoral, inclusive numa aplicação pastoral, essa pergunta pode lhe render ao perito inúmeras acusações de falseamento, de intenção, de ser um soberbo, de ter uma jactância maligna, de ser um arrogante, de ser alguém presunçoso, que usa de vanglória e ufania também. A inspiração divina que parte de Lucas periciou também Lucas, a tal ponto que a análise textual, redacional, que a má interpretação, a interpretação correta dessa pergunta, ela
realmente nos leva a realizar uma crítica a esse perito. Ao analisar o livro de Lucas também, nós podemos fazer críticas sobre o mestre da lei, sobre o sacerdote que desceu do caminho e viu lá o homem caído e não auxiliou nem amparou o homem caído. Pode chamar aquele sacerdote: você não é sacerdote, você é um hipócrita, você é falso, você é um fingido, você é um fariseu, você é um impostor. Como também é um levita, que viu ali o homem caído e não prestou nenhuma assistência. Pois a não ser, meus irmãos, que eu esteja muito iludido, equivocado e enganado, a pergunta do mestre da lei é a pergunta que, embora apresente um falseamento da intenção, ela está proposta essa noite como a pergunta que nós devemos fazer diante de Deus em nossas orações, em nossas intercessões. Porque nós temos, meus irmãos, percebido um cristianismo que se desenvolve sempre em torno do outro. Nós temos observado também, meus irmãos, que à medida que o povo de Deus está ganhando conhecimento da palavra, conhecimento das escrituras, conhecimento teológico e todo tipo de conhecimento oriundo da palavra de Deus, tem se perdido na vida cristã a essência, onde o povo de Deus se aproxima de Deus e coloca para Deus: que devo eu fazer? Uma vez que o conhecimento tem nos levado a reprovar uns aos outros, que o conhecimento que nós temos recebido tem nos levado a nos perder numa relação em que nós não estamos mais lendo a palavra de Deus, ou nós estamos observando que aqueles que estão ganhando o conhecimento da palavra de Deus estão perdendo a sensibilidade. Chegar diante de Deus e perguntar: o que devo eu fazer? Nós temos observado um segundo aspecto, meus irmãos, que quando um jovem ou um cidadão já de mais idade, eles adentram as academias de teologia para aprender teologia, sempre há um sentimento generalizado da igreja e dos demais membros, os parentes também. Assim: rapaz, essa pessoa, ela vai para o seminário, vai perder a fé, vai deixar de ser crente, vai deixar de servir a Deus, vai ficar frio espiritual. Dizem que aqueles que estudam teologia passam a ser menos espirituais, menos piedosos, menos leem a Bíblia, menos... Muito amado aqui na igreja, chamado presbítero Raimundo Batista, preocupado com a piedade daqueles que estudam teologia. O seu entendimento é do presbítero Raimundo Batista, de saudosa memória, de que os irmãos, quando vão aprender teologia, nem oram mais, e quando oram assim: Senhor, tu já sabes de todas as coisas, amém. E isso não é apenas um fator da nossa análise, mas também tem outros fatores também. Não é um fato apenas de uma detecção de que ficam mais frios ou menos piedosos, leem menos a Bíblia ou coisas dessa natureza. Afirmam-se também que à medida que nós aprendemos a Bíblia, aprendemos a teologia, criticidade fica muito mais poderosa. Criticam a todo tempo a igreja, criticam a todo tempo os líderes, os diáconos, os presbíteros, os pastores, os missionários, criticam os irmãos, criticam isso, criticam a tudo.
Tudo que vê pela frente é alvo da sua crítica. Criticam tudo que fazem, se tornam críticos. Ficam analisando e criticando, analisando e criticando. Criticam A, criticam B, criticam C. Onde tem uma roda de escarnecedores, tem lá um crítico que está aprendendo, que está desenvolvendo, que está com menos piedade, demonstra menos a graça de Deus, e ao mesmo tempo que são vistos com pouca vida piedosa de oração, de intercessão e súplica, e também com muita criticidade. Tem uma terceira observância: não são vistos estas pessoas que tanto criticam a igreja, que tanto criticam tudo. Eu queria estar redondamente enganado quanto a isso. Mas nós temos visto esses mesmos que crescem em conhecimento, discipulando um novo convertido. Eles não são vistos evangelizando, não são vistos na vivência com a igreja, nos cultos de doutrina, nos cultos da oração, na vida cotidiana, deixando essa situação um rastro ou um efeito colateral tão negativo que existe hoje irmãos com opiniões formadas de que estudar teologia não é bom, de que aprender teologia não é bom porque o efeito colateral tem sido grave. Gente menos piedosos, mais dispostos à discussão, mais dispostos à crítica, mais dispostos a tudo, menos a vida de piedade e uma vivência harmoniosa. Conhecimento sem sabedoria formam profetas desalinhados com a palavra de Deus, distante daquilo que o próprio Jesus ensinou em sua palavra, quer seja por ensinamentos teóricos ou por ensinamentos práticos. A teologia, meus irmãos, não é a culpada disso tudo. A culpada disso tudo é o pecado que avulta o orgulho do homem e o faz arrotar, e o faz transmitir a sua insolência. O que ocorre, meus irmãos, não é mudança. Não é mudança de pessoas que eram espirituais para menos espirituais. De pessoas que eram pessoas boa praça dentro da igreja para os críticos. Não é mudança, isso não é mudança. O que acontece é quando o homem é colocado de frente com a Sagrada Escritura e com o conhecimento da palavra de Deus. Se isso não for administrado com graça, causa um efeito colateral, a qual ele possa expelir pecado que há dentro dele, a intenção reprimida, os pensamentos ocultos passam via tona, as observâncias de Jesus para com aquele homem que transmite a ele aquela pergunta: o que hei de fazer? O apontamento de Jesus está para as Sagradas Escrituras. E o apontamento de Jesus é: que devo fazer? Isso com vista à luz do pacto, das obras. Mas mesmo estando no pacto da graça, o mandamento ainda se torna efetivo em nossas vidas, porque aqueles que são chamados das trevas para a maravilhosa luz, eles obedecem: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu, da tua força, de todo o teu entendimento. Entendimento. A exigência de Jesus
é de uma saída desse mundo de debates que são infrutíferos. O apontamento é para a saída desses debates que não geram em nossa vida nada de positivo, nem também de positivo, nem de edificante na vida da igreja, para amarás o Senhor teu Deus com toda a tua emoção, com toda a tua espiritualidade, com todo o teu entendimento, e também amarás o próximo como a ti mesmo. Se assim não for, meus irmãos, só me restará, até como conhecedor da palavra, ou do mundo teológico, da soteriologia cristã, só me restará pregar o que eu não vivo e a exigir o que eu não faço. Para todas as demais coisas, eu fico na posição de crítico, ou então na posição de vítima, buscando ocultar as minhas carências espirituais, o meu medo dos discursos daqueles que estão mais alinhados com a palavra. Se você conhece um candidato ao sagrado ministério, alguém que está estudando para se tornar pastor, ou até mesmo estudando para crescimento pessoal, ore por essa pessoa, a fim de que ele possa crescer em conhecimento, mas não só em conhecimento, mas também em graça, porque de outra sorte o pecado tomará de conta desse irmão, e o tornará de um soberbo. No final do Salmo 19, Davi conhece o perigo dessas coisas, sendo ele um conhecedor da palavra de Deus, da teologia. Ele afirma: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei livre de grande transgressão. Essa deve ser a nossa oração, que Deus, sem a soberba do perito, mas como um cristão convencido dos pecados que o Senhor nos perdoou, a nossa oração, meus irmãos, será: que devo eu fazer para servir ao Senhor e à sua igreja melhor? A nossa oração passará a ser: que devo eu fazer para glorificar mais e mais Deus em minha vida? A nossa oração será: eis-me eu aqui, envia-me a mim. Nós temos também uma segunda observação, que o crescimento bíblico, teológico, doutrinário só ocorre efetivamente por meio da graça que opera em nossa vida e nos torna também homens piedosos. Que por um lado a graça é um dom de Deus que opera em nossa vida. Essa operação não é estéril, ela produz frutos, e um deles é a vida piedosa. Uma vez que a nossa vida está alinhada com as Escrituras, amparada pelos seus saberes, fortalecida pelos seus ensinamentos, Cristo será sempre o maior exemplo de nossas vidas, como sendo o provedor da graça e da piedade que nós precisamos. Não precisamos nos inspirar em homens deste mundo, a não ser no próprio Jesus Cristo. Depois que o perito colocou a sua primeira dúvida por terra, ele pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus Cristo coloca ali uma parábola. E a parábola do bom samaritano se propõe a explicar àquele homem quem é o próximo. E à medida que ele discorre aquela parábola tão conhecida, clássica no mundo cristão, aquela parábola nos traz alguns entendimentos necessários para crescimento, para que haja graça e a piedade
bíblica em nossa vida. Em primeiro lugar, a descrição da parábola, ela nos revela a graça e a piedade que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A parábola, o samaritano ali, é aquele que revela a pessoa e a obra de Jesus Cristo na vida da sua igreja e dos pecadores. As suas ações, a do samaritano, lembram as ações de Jesus. Ele aparece repentinamente procurando salvar. O samaritano é o agente de Deus que se aproxima buscando curar feridas. Isso é diferente, meus irmãos, daqueles que só têm conhecimento e ficam ferindo todo mundo, machucando todo mundo com seus conhecimentos, porque conhecem muito, querem humilhar aqueles que não sabem. Mas se somos entendidos em Lucas 10 de que Cristo é a referência, nossa função não é abrir feridas, mas curar feridas. O samaritano é o agente de Deus que segue anulando o efeito do mal, sem se comprometer com o mal. Ele anula o efeito do mal, ele cura feridas e não abre feridas. Temos também um segundo entendimento dessa parábola. Existe uma diferença nítida entre a ação do samaritano, a piedade aplicada ao samaritano, e ao efeito do mundo na vida daquela pessoa que está ali caído, semi-morto. De um lado, no versículo 30, nós temos os assaltantes, que é o mundo ali. No versículo 35, nós temos o samaritano. No versículo 30, os assaltantes roubam e fogem. No versículo 35, o samaritano vê aquele homem caído e se aproxima. No versículo 30, os assaltantes, eles despojam e buscam matar. No versículo 35, o samaritano paga o tratamento para devolver a vida àquele homem. No versículo 35, os bandidos, os assaltantes, deixam o homem meio morto. No versículo 30, no versículo 35, o samaritano apresenta ali medicações para os seus ferimentos. No versículo 30, o homem é abandonado, deixado meio morto. No 35, ele é assistido. A piedade cristã ali, revelada de Cristo naquele homem samaritano. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, nós temos uma ação idêntica de Deus. No Êxodo, quando Deus se revela a Moisés e diz diretamente a Moisés: certamente eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, por causa dos seus extratores, eu conheço o sofrimento do meu povo. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, porque ele que se aproxima do ferido, unta-lhe a ferida e trata e coloca sobre o seu animal e leva para a hospedaria e realiza ali toda uma obra redentora, beatífica e piedosa na vida daquele homem que estava caído à beira do caminho. Quando a piedade não é percebida, esses traços de Jesus, isso não é piedade, isso é religiosidade travestida de conhecimento. Se nós conhecemos a Deus, a palavra de Deus, nós olhamos para Cristo e vemos todas as realidades em Cristo e imitadores de Cristo. É por esse viés também que nós chegamos à conclusão que, se nós somos crentes no Senhor Jesus, nós não devemos nos aproveitar de situações que estão se erigindo em nosso meio e fazer daquela situação algo mais grave, ferir pessoas. O Evangelho não foi deixado, meus irmãos, para ferir as pessoas, para machucar as pessoas. Tanto é que a tradução exata de Evangelho é a boa e nova notícia de salvação.
E sendo a boa e nova notícia de salvação, qual é a boa notícia? Somos salvos pela graça. E qual é a nova? Jesus Cristo morreu de uma vez por todas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o evangelho da cura, é o evangelho que propicia ao homem salvação, é o evangelho que chama o homem a sua atenção para o seu estado pecaminoso e a sair desse estado pecaminoso. E se nós sairmos desse estado pecaminoso, nós não somos produtores de ferimentos. Não podemos travestir o cuidado espiritual e o zelo pela palavra de Deus e sair batendo em todo mundo, machucando todo mundo, derrubando todo mundo. Jesus não é apresentado para esse doutor da lei que tem vasta experiência, como aquele que quer provar. Jesus conhece o seu conhecimento e diz: olha, seu hipócrita, sai daqui, você é um imbecil, alguma coisa. Jesus trata ele com graça. Até os seus opositores Jesus trata com graça. Os sentimentos dos samaritanos, ele revela que o samaritano é Jesus Cristo. Quando nós lemos ali a palavra, isso faz parte também do conhecimento que Deus deu a Lucas. E Lucas descreve, ouvindo Cristo, que certo samaritano seguiu o seu caminho, como é um cristão, passou-lhe perto daquele homem que estava caído, e vendo aquele homem caído, se compadeceu dele. E nós temos aqui um outro traço de Lucas, porque essa palavra na língua portuguesa compadeceu-se dele, nas línguas originais, meus irmãos, é uma palavra que nem tem na língua portuguesa claramente. Quando estudamos sobre a Reforma Protestante, Lutero se destacou muito para compreender o significado dessa palavra que aparece com frequência na palavra de Deus, que é a palavra compaixão, que no grego é splematsomai, que não significa literalmente compaixão. Aquele sentimento do samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto e viu aquele homem, e ele foi movido de compaixão. O significado literal do splematsomai, colocado por Lucas, significa movimento de vísceras. Não deu para entender? Significa movimento de entranhas, movimento irregular do corpo. Mas como assim? Ele se viu com um movimento, é uma resposta do organismo ao sofrimento alheio. Esse sentimento é descrito na pessoa do samaritano e é um sentimento próprio de Jesus Cristo. Meus irmãos, é muito triste para a nossa vida cristã quando nós somos usinas e produtores de conflitos. É muito triste para a nossa vida cristã quando todo o conhecimento que nós recebemos de Deus e da sua palavra não é usado por nós de maneira adequada. Nós não usamos com o mesmo sentimento que Jesus usou, porque se nós usamos com os mesmos sentimentos que Jesus usou, certamente há de resplandecer graça e misericórdia e piedade de nossas vidas. Aquele samaritano movido de compaixão, como nós, povo de Deus, devemos responder ao sofrimento alheio, não achando bom que alguém está sofrendo, não tratando as pessoas com desdém, não tratando as pessoas com uma severidade muito áspera, mas com os mesmos sentimentos samaritanos. Ele se sobrepõe o sacerdote, se sobrepõe o levita, se sobrepõe o mestre da lei, porque todos esses que são descritos são homens repletos de conhecimento, mas eles não têm o sentimento que teve em Jesus Cristo, descrito no bom samaritano. Um sentimento que responde ao sofrimento. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus viu as multidões e se compadeceu, mesmo
a mesma palavra usada para com os samaritanos, supermaxamai, se compadeceu, as suas vísceras se moveram, porque ele se compadeceu daquelas multidões, porque elas estavam aflitas, exaustas, elas estavam como uma ovelha que não tem pastor. Mais à frente, Mateus 14, a palavra de Deus também nos ensina que Jesus, desembarcando, viu uma grande multidão e se compadeceu daquele povo doente e curou ali os enfermos. Mais um pouquinho além, Mateus 20, 24, mediante um cego, Mateus usa o texto, a palavra condoído, e vê o sofrimento daquele homem, tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperou a vista. Também Lucas 7, versículo 13, vendo o Senhor, se compadeceu daquela mulher e disse: não chores. Dentro de todo esse entendimento da parábola, que as ações do samaritano revelam a piedade e a graça que estão em Cristo, que existe uma nítida diferença entre Cristo, o samaritano e os assaltantes, e que os sentimentos que estão nele é o mesmo sentimento de Cristo. Nós podemos nos indagar a nós mesmos, tal como o perito da lei pergunta: o que devo eu fazer? Que ações da minha vida têm revelado a piedade que está em Cristo? Que ações da minha vida, a minha vida tem resplandecido a graça que vem de Cristo? Que ações da minha vida marcam uma diferença entre aqueles que promovem o mal, que machucam pessoas? Que diferença há na minha vida? Os meus sentimentos, se eles são compatíveis com os sentimentos de Cristo? Meus irmãos, se essas análises não nos levarem a lugar nenhum, é porque nós não estamos tendo uma vida piedosa tal como deveríamos ter. A graça de Cristo nos alimenta, mas nós não conseguimos de maneira nenhuma transmitir a outra o que Cristo fez de nossas vidas, o que Cristo realizou por cada um de nós na cruz do Calvário. Crescemos na graça e na piedade, quando as Sagradas Escrituras não é um mero livro. Eu conheço os seus autores, seus interlocutores. Cristo é aquele que se aproxima de nossas vidas, não para trazer apenas conhecimento didático. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. Se estamos em Cristo, Cristo é a fonte de toda graça. Cristo é o exemplo de toda a piedade que nós precisamos para glorificá-lo em nossas vidas, em nossas famílias. Se cremos piamente na mensagem da salvação, a salvação e a piedade cristã, ela não somente salva o pecador, mas nos faz andar altaneiramente em novidade de vida. Se temos tanto conhecimentos e somos chamados para ser agentes de Deus, devemos viver para a glória do próprio Deus, porque viver em debates intermináveis revela apenas o quanto nós desejamos a nossa própria glória diante dos homens. Mas se somos agentes de Deus, nós dizemos que nem João Batista, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Somos chamados para ser agentes de Deus, transformadores de realidades, vivendo para a glória de Deus e realizando a oração do jovem Samuel, que orou assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pois afinal de contas, meus irmãos, para concluir, é fácil de aceitar o
Cristo que tem um discurso bonito e que desmascara os poderosos. Mas é difícil, será lidar com um Cristo que denuncia minhas próprias injustiças, as minhas próprias mentiras, meus enganos. É fácil de aceitar o Cristo dos milagres, o Cristo que cura enfermos e que multiplica o pão. Mas é difícil de aceitar o Cristo que por meio da sua graça me chama a ser piedoso a tal ponto de servir os sofredores. Esse momento que vivemos agora, mediante a calamidade que se espalha, as pessoas, o governo vai dar um dinheiro aí, vai sair um recurso ali. Isso muito me lembra, se eu não estou enganado, o livro de Marcos capítulo 10, eu acho. Posso estar enganado. Onde os discípulos estão ali aflitos, existe uma grande multidão para alimentar, e no meio da sua aflição, porque eles não conseguem perceber recursos suficientes para alimentar toda aquela multidão, eles, olha, Senhor, é uma proposta que Jesus não aceitou. Vamos despedir esse povo para eles irem comprar o que eles precisam. Mas sabe o que Jesus diz aos seus discípulos? E que é difícil de aceitar esse Cristo. Cuidai do sofredor, você mesmo. Cuidai vós mesmos. É fácil seguir até viver o Cristo que vem com um pacote de bênçãos, o Cristo que é anunciado, o Cristo da vitória, de coisas mil, das bênçãos mil. Mas é difícil, meus irmãos, ser seguidor do Cristo da manjedoura, do Cristo que perdoou aquele que o negou, e do Cristo que não reagiu à traição. Nossa oração essa noite, que verdadeiramente, genuinamente, o Espírito Santo do Senhor remova de nossa vida esse espírito de altivez, que o Espírito Santo remova de nossa vida esse espírito competitivo, que o Espírito Santo remova esse espírito de soberba, e que o Espírito Santo de Deus venha inserir na minha vida, na minha família que está aqui me acompanhando, e na sua família que está aí também me acompanhando, e se alimentando da palavra de Deus, que o Espírito Santo venha inserir genuinamente graça e piedade, a fim de que a nossa lado podre da vida possa escoar por um fosso e prevalecer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de graça, cheios de piedade, dispostos a servir a Cristo até o fim de suas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre.